Olá, eu me chamo Bruno Augusto Maris e eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre a aterosclerose e o infarto. A nossa aula, então, vai se dividir nos conceitos, epidemiologia, fatores de risco, patogenia e morfologia da aterosclerose e os conceitos e classificação do infarto. Inicialmente, nós temos que distinguir a arteriosclerose de aterosclerose. A arteriosclerose é um termo genérico que significa endurecimento da artéria, e ele reflete um espessamento e perda da elasticidade da parede arterial. Existem 3 padrões distintos de arteriosclerose, cada um com diferentes consequências clínicas e patológicas. O primeiro é a arteriosclerose propriamente dita, que afeta pequenas artérias e arteríolas e pode causar lesão isquêmica distal. A esclerose medial de Monckeberg, que caracteriza-se por depósitos calcificados em artérias musculares, tipicamente em pessoas acima dos 50 anos, e que praticamente não causa nenhuma alteração clinicamente significativa. E a aterosclerose, que é o padrão mais comum e clinicamente mais importante. O nome aterosclerose significa papa ou material amolecido e endurecimento, porque como nós vamos ver a seguir, essa lesão possui esses dois aspectos de um centro amolecido, necrótico, e uma parede fibrosa que é endurecida. Então, a aterosclerose é caracterizada por lesões na camada íntima das artérias, que são chamadas de ateromas, placas ateromatosas ou placas ateroscleróticas. Essas placas ateromatosas são lesões elevadas compostas por um centro mole e grumoso de lipídios, principalmente o colesterol e os ésteres de colesterol, com restos necróticos, recobertos por uma cápsula fibrosa. Como nós podemos ver na figura da esquerda, é visível esse centro amolecido de restos necróticos e o lumen do vaso é recoberto por essa cápsula fibrosa endurecida. Na direita, no corte histológico, nós podemos observar esse centro necrótico com alguns cristais de colesterol e o lumen do vaso remanescente. Bom, aqui nós podemos observar a estrutura básica da placa ateromatosa. Então, na parte superior, nós temos uma cápsula fibrosa, que é composta por células musculares lisas, macrófagos, células espumosas, linfócitos, colágeno, e o centro necrótico formado por restos celulares, cristais de colesterol, células espumosas e cálcio. Bom, aqui nós temos um vídeo que mostra a formação de uma placa ateromatosa. Geralmente, as placas ateromatosas se iniciam quando há uma lesão endotelial nas artérias. E a partir dessa lesão, começam a se acumular células e o colesterol que está circulando no sangue também irá começar a se acumular na camada média, gerando então uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória irá induzir a ativação de células imunes, como macrófagos, que irão tentar fagocitar esses cristais de colesterol. Porém,
porém eles não conseguem fagocitar completamente e começam a se acumular na camada íntima, formando então a placa ateromatosa. Essa placa vai ser revestida por células musculares lisas e ela continua crescendo e pode chegar até a obstrução do vaso, ou então ela pode romper, liberando seu conteúdo para a corrente sanguínea, que pode formar êmbolos à distância, levando então ao infarto do órgão, como no caso do coração. Bom, como eu falei, como nós vimos no vídeo, as placas ateroscleróticas podem obstruir mecanicamente o lúmen vascular ou também se romper, evoluindo para a trombose catastrófica dos vasos. Quando essas placas se rompem, o seu conteúdo é exposto à corrente sanguínea, o que leva à ativação de todos os fatores procoagulantes e então à formação de trombos, como nós podemos ver nessa fotomicrografia, onde na parte superior, que era o lúmen remanescente da artéria, que já estava parcialmente obstruída pela placa aterosclerótica, quando essa placa se rompe, então há a formação de um trombo nesse lúmen remanescente e então o fluxo sanguíneo é interrompido completamente. Essas placas ateroscleróticas elas também irão enfraquecer a camada média das artérias e levam à formação de aneurismas, que também contribuem para a formação de trombos. Bom, no mundo ocidental, as taxas de morbidade e mortalidade por arteriosclerose são superiores a qualquer outro transtorno. E como essa doença é uma importante manifestação, como a doença das artérias coronarianas é uma importante manifestação da aterosclerose, os dados epidemiológicos relacionados com a mortalidade tipicamente refletem as mortes causadas por doença isquêmica do coração. E o infarto do miocárdio é responsável por quase 1/4 de todos os óbitos nos Estados Unidos. Ela é uma doença onipresente nas nações mais desenvolvidas, sendo um pouco menos prevalente na América do Sul e Central, África e parte da Ásia. As taxas de morbidade e mortalidade para a aterosclerose são superiores a qualquer outro transtorno, e os fatores de risco têm efeitos multiplicativos significativos. Ou seja, a presença de 2 fatores de risco aumenta a chance de infarto do miocárdio em 4 vezes. E se esse paciente apresenta 3 fatores de risco, a taxa aumenta em 7 vezes. Como nós podemos ver nesse gráfico, que é a estimativa do risco em 10 anos de doenças das artérias coronarianas em homens e mulheres, em função dos fatores de risco estabelecidos. Os fatores de risco são hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo e diabetes. Aqui, como nós podemos ver, o acréscimo dos fatores de risco, quando o gráfico vai progredindo para a direita, eleva substancialmente essa taxa estimada em 10 anos. Os fatores de risco para a aterosclerose são classificados em não modificáveis ou modificáveis. Os não modificáveis, também chamados de constitucionais, correspondem às anormalidades genéticas, os antecedentes familiares, o aumento da idade e também o sexo. Já os modificáveis são principalmente a hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, diabetes e inflamação. Bom, como os principais fatores genéticos, nós temos os antecedentes familiares, que são o principal fator de risco independente para a aterosclerose. A idade,
já que as lesões de aterosclerose permanecem silenciosas até que o indivíduo alcance a meia-idade ou até mais tarde. A incidência de infarto do miocárdio irá aumentar então 5 vezes entre as idades de 40 a 60 anos. E o gênero, já que as mulheres elas são protegidas contra a aterosclerose no período da pré-menopausa, se não houver outros fatores predisponentes, como a diabetes, a hiperlipidemia ou a hipertensão severa. Entretanto, após a menopausa, a incidência de doenças relacionadas à aterosclerose aumenta, e com o avanço da idade, o risco de infarto pode se tornar até maior que nos homens. Como fatores de risco modificáveis, a hiperlipidemia, ou principalmente a hipercolesterolemia, é o fator de risco essencial para o desenvolvimento da aterosclerose, e ele é suficiente para induzir lesões na ausência de qualquer outro fator de risco. Bom, então nós já sabemos que o principal componente do colesterol associado ao aumento de risco é o colesterol com lipoproteína de baixa densidade, que é chamado de LDL pela sigla em inglês. Já o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, eles mobilizam as placas de colesterol em desenvolvimento e as transportam para o fígado, onde elas serão excretadas através da bile. Então, quanto maiores os níveis de HDL, menores os riscos de aterosclerose. Então, baseados nesses conhecimentos, surgiram abordagens dietéticas e farmacológicas que reduzem o colesterol sérico total, ou LDL, e aumentam o HDL. Então, o alto consumo de colesterol e gorduras saturadas na dieta irá elevar os níveis plasmáticos de colesterol. Ao contrário, se a dieta tem um baixo teor de colesterol ou com proporções mais elevadas de gorduras poliinsaturadas, os níveis de colesterol plasmático serão reduzidos. Os ácidos graxos ômega 3, que são os encontrados nos óleos de peixe, eles são benéficos para reduzir os níveis de colesterol no sangue. Além disso, o consumo moderado de etanol irá elevar os níveis de HDL, ao passo que a obesidade e o tabagismo irão reduzi-lo. A prática de exercícios físicos também terá um padrão protetivo para reduzindo então o colesterol. E as estatinas, que são a classe de medicamentos largamente utilizados, eles podem reduzir os níveis de colesterol circulantes, inibindo a enzima hepática que participa da síntese do colesterol. A hipertensão é outro fator de risco importante para o desenvolvimento da aterosclerose, aumentando em aproximadamente 60% o risco de doença cardíaca isquêmica. O tabagismo irá duplicar a taxa de mortalidade relacionada à doença cardíaca isquêmica, e a interrupção do hábito irá reduzir esse risco. Já o diabetes mellitus ele está associado à elevação dos níveis circulantes de colesterol e irá aumentar significativamente o risco da aterosclerose. O diabetes é um fator importante porque, permanecendo outros fatores constantes, a incidência do infarto do miocárdio é 2 vezes maior em pacientes diabéticos do que nos que não têm a doença. Além disso, essa patologia está relacionada com o risco elevado de acidente vascular cerebral e com um aumento de 100 vezes na chance de os membros inferiores sofrerem gangrena induzida por aterosclerose.
Bom, a patogenia da aterosclerose mostra que essa doença é uma resposta inflamatória crônica da parede arterial à lesão endotelial, que envolve a interação de lipoproteínas modificadas, macrófagos derivados de monócitos, linfócitos T e constituintes celulares da parede arterial. Então, irá ocorrer lesão endotelial e consequente disfunção endotelial, causando aumento da permeabilidade, adesão leucocitária e trombose, acúmulo de lipoproteínas, principalmente o LDL oxidada e cristais de colesterol na parede dos vasos, adesão plaquetária, adesão de monócitos ao endotélio e migração desses monócitos para a camada íntima, onde eles irão se diferenciar em macrófagos e células espumosas. Irá acontecer, então, acúmulo de lipídios no interior dos macrófagos, já que eles não conseguem degradar esses lipídios propriamente, havendo, então, liberação de citocinas inflamatórias. Ocorre também o recrutamento de células musculares lisas, devido aos fatores liberados pela ativação de plaquetas e também dos macrófagos e de células da parede vascular, e proliferação de células musculares lisas e produção de matriz extracelular para separar o lúmen do vaso da placa aterosclerótica. Então, nesse esquema, nós temos, então, a lesão endotelial crônica, que pode ser causada por diversos fatores, como hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, homocisteína, fatores hemodinâmicos, toxinas, viroses ou ainda reações imunes. A resposta a essa lesão, que irá causar disjunção endotelial com aumento da permeabilidade e adesão leucocitária, havendo adesão e migração de monócitos. Esses monócitos, então, irão se diferenciar em macrófagos e haverá o recrutamento das células musculares lisas, que irão revestir a placa aterosclerótica. Os macrófagos e células musculares lisas englobam o lipídio. E então essas células proliferam, havendo deposição de colágeno e matriz extracelular e lipídios extracelulares, formando então a placa aterosclerótica. Morfologicamente, as placas ateroscleróticas surgem como estrias gordurosas, que são múltiplas máculas amareladas e planas que coalescem em lesões maiores, com 1 centímetro ou mais de comprimento, como nós podemos observar na figura da esquerda, que representa a artéria aorta com estrias gordurosas, principalmente próximas aos ossos de ramificação dos vasos, como nós podemos observar nas setas. E na fotomicroscopia da direita, nós observamos estrias gordurosas na camada íntima e células espumosas derivadas de macrófagos, observadas nas setas. Essas estrias evoluem, então, para placas ateroscleróticas, que ocorrem quando há o espessamento da camada íntima e o acúmulo de lipídios, e elas são lesões elevadas, branco-amareladas, com diâmetro variando de 0,3 a 1,5 cm e podem coalescer e formar massas maiores. Aqui nós observamos uma aorta com aterosclerose leve, composta por placas fibrosas, como nós podemos observar na seta. Essas lesões podem se tornar mais graves
e difusas, incluindo uma placa ulcerada, como nós observamos na seta da esquerda, e uma placa com um trombo sobreposto, como nós observamos na seta da direita. As placas ateroscleróticas apresentam, então, três componentes principais, que são as células, incluindo as células musculares lisas, macrófagos e células T, a matriz extracelular, incluindo colágeno, fibras elásticas e proteoglicanos, e lipídios intra- e extracelulares. Nessas fotomicrografias, nós podemos observar na direita, na esquerda, a arquitetura geral, demonstrando a cápsula fibrosa, que é representado pela letra F, o núcleo central necrótico repleto de lipídios, como nós observamos na letra C, e o lúmen remanescente do vaso, que é reduzido por lesão excêntrica que afeta parte da parede do vaso. Na figura do centro, nós observamos uma visão em maior aumento da figura da esquerda, onde nós podemos observar as membranas elásticas internas e externas da artéria e a camada média, que está mais adelgaçada com a placa mais avançada. E na figura da direita, nós observamos com maior aumento a junção da cápsula fibrosa e do núcleo da placa, mostrando células inflamatórias dispersas, calcificação e neovascularização. As consequências clínicas da doença aterosclerótica são inerentes aos vasos onde essas lesões geralmente ocorrem, que são as grandes artérias elásticas, como a aorta, a carótida e as artérias ilíacas, ou as artérias musculares médias e grandes, como as coronárias, as artérias renais e as poplíteas. Consequentemente, é mais provável que a aterosclerose apresente sinais e sintomas relacionados com a isquemia no coração, no cérebro, rins ou membros inferiores. Então, o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, aneurismas na aorta e a doença vascular periférica, ou seja, a gangrena das extremidades, são as principais consequências clínicas da aterosclerose. Aqui, nós observamos a história natural, características morfológicas e os principais eventos patogênicos e complicações clínicas da aterosclerose. Então, nós temos uma artéria normal que pode apresentar uma estria gordurosa, que irá progredir para uma placa fibrogordurosa, ou ainda pode haver o surgimento da placa fibrogordurosa sem essa estria prévia. Então, nós temos áreas de propensão à lesão e aceleradas por fatores de risco, disjunção endotelial, adesão e migração de monócitos, migração das células musculares lisas, proliferação das células musculares lisas, elaboração da matriz extracelular e o acúmulo de lipídio, que irá formar essa placa fibrogordurosa. Para que essa placa fibrogordurosa se torne avançada ou vulnerável, nós temos a morte celular ou degeneração, inflamação, crescimento da placa, remodelação da placa e da matriz extracelular da parede, podendo haver organização do trombo e calcificação. Então, quando nós temos uma placa avançada vulnerável, pode-se então, nós passamos então para a fase clínica, onde poderá haver trombose mural, embolização ou enfraquecimento da parede, causando aneurisma e ruptura,
Pode haver ruptura da placa, erosão, hemorragia, trombose mural ou embolização, que irá formar uma oclusão do vaso sanguíneo por formação de trombo, ou pode haver crescimento progressivo dessa placa, formando então uma estenose crítica, onde o lúmen vai estar praticamente inteiro comprometido pela placa aterosclerótica. Essas placas são então suscetíveis a diversas alterações clínicas importantes, como nós observamos no resumo. Se houver ruptura, ulceração ou erosão da placa, haverá então a exposição de substâncias altamente trombogênicas e a indução de trombos. Se houver hemorragia no interior da placa, pode haver ruptura da cápsula fibrosa sobrejacente ou da parede fina dos vasos em áreas de neovascularização, causando então hemorragia no interior da placa. Esse hematoma resultante pode evoluir para rápida expansão ou ruptura da mesma. Pode haver o ateroembolismo, que é quando ocorre a ruptura dessa placa, liberando resíduos ateroscleróticos na corrente sanguínea, produzindo microêmbolos compostos por conteúdos da placa, ou ainda a formação de aneurisma, já que a pressão induzida pela aterosclerose ou a atrofia isquêmica subjacente da camada média das artérias irá causar o enfraquecimento da estrutura desses vasos, resultando em dilatação aneurismática e eventual ruptura. Aqui nós podemos observar então, na figura da esquerda, a ruptura da placa sem que ocorresse o trombo em um paciente que morreu subitamente, e na figura da direita, a trombose coronariana aguda superposta a uma placa de ateroma com rompimento da cápsula fibrosa, evoluindo para infarto fatal do miocárdio. Então, nós observamos em ambas as figuras, as setas representam o local onde houve ruptura dessa placa. Essas placas elas também podem ser classificadas como vulneráveis ou estáveis. As placas estáveis elas irão apresentar uma cápsula fibrosa fina, densamente colagenizada, com inflamação mínima e centro aterosclerótico discreto, enquanto as placas vulneráveis elas têm uma cápsula fibrosa fixa, grande núcleo lipídio e inflamação aumentada. Então, o resumo da primeira parte dessa aula é que a aterosclerose é uma lesão na camada íntima das artérias, composta por cápsula fibrosa e núcleo ateromatoso, sendo constituída por células musculares lisas, matrizes extracelulares, células inflamatórias, lipídios e debris celulares. Ela é estimulada por lesões nos vasos sanguíneos e inflamação, e podem se desenvolver e crescer lentamente durante décadas. As placas estáveis podem produzir sintomas relacionados com a isquemia crônica por estreitamento dos vasos, enquanto as placas instáveis podem causar complicações isquêmicas drásticas e potencialmente fatais relacionadas com a ruptura aguda da placa e consequente trombose e embolização. Agora vamos passar para a segunda parte da nossa aula, onde nós iremos definir o infarto, que é uma área de necrose isquêmica causada por obstrução do suprimento vascular para o tecido afetado. Aproximadamente 40% de todas as mortes nos Estados Unidos são consequências de doença cardiovascular, sendo a maioria originária de infarto do miocárdio ou cerebral. O infarto pulmonar também é uma complicação clínica comum. A necrose isquêmica das extremidades distais, ou seja, a gangrena, é uma causa substancial de morbidade na população diabética. E a trombose arterial ou embolia arterial
irá causar a grande maioria desses infartos. Os infartos podem ser classificados com base na sua cor, que reflete a quantidade de hemorragia, ou presença e ausência de infecção microbiana. Então, quanto à cor, eles podem ser vermelhos ou brancos, sendo os vermelhos também chamados de hemorrágicos e os brancos de anêmicos, ou ainda em infartos sépticos ou brandos, quando há presença ou ausência de infecção microbiana. Aqui nós podemos observar na figura da esquerda um infarto hemorrágico no pulmão, com uma forma cuneiforme, e na figura da direita um infarto branco ou anêmico, nitidamente demarcado no baço. Os infartos vermelhos são causados principalmente por oclusão venosa em tecidos frouxos, como os pulmões, onde o sangue pode se acumular nas zonas infartadas, em tecidos com circulações duplas, como o pulmão e o intestino delgado, em tecidos previamente congestionados ou quando o fluxo é restabelecido após ocorrer o infarto, como exemplo na angioplastia. Já os infartos brancos ocorrem quando existe oclusão arterial em órgãos sólidos com circulações endarteriais, como o coração, o baço e o rim, e onde a densidade tecidual limita o escoamento do sangue dos leitos vasculares adjacentes. Esses infartos tendem a ser cuneiformes, como o vaso ocluído no ápice e a periferia do órgão formando a base. E quando a base é uma superfície serosa, há geralmente um exudato fibrinoso sobrejacente. A maioria dos infartos será substituída por uma cicatriz, como nós observamos nesse infarto renal, substituído por uma grande cicatriz fibrótica no centro. Microscopicamente, nós observamos a fibrose de um infarto no tecido muscular cardíaco e existem diversos fatores que irão influenciar o desenvolvimento do infarto, como os efeitos da oclusão vascular variam desde aquela sem consequência até a necrose tecidual que leva à disfunção do órgão e algumas vezes ao óbito. A variação desses resultados é influenciada por diversos fatores, como a anatomia do suprimento vascular, ou seja, a presença ou ausência de um suprimento sanguíneo alternativo será um fator importante para determinar se essa oclusão irá causar dano. Por exemplo, no pulmão, que tem um suprimento duplo pelas artérias pulmonares e bronquiais, se ocorrer obstrução das artérias pulmonares, não haverá infarto pulmonar, a não ser que a circulação bronquial também seja comprometida. Da mesma forma, no fígado, que recebe sangue da artéria hepática e da veia porta, esses órgãos serão resistentes ao infarto. Já em órgãos como o rim e o baço, que têm circulações terminais, a obstrução arterial geralmente leva ao infarto. O segundo fator é o tempo de desenvolvimento da oclusão, já que uma oclusão lenta tem menos probabilidade de causar infarto por dar tempo para que os suprimentos sanguíneos colaterais se desenvolvam. O terceiro fator é a vulnerabilidade intrínseca do tecido afetado pela lesão isquêmica. Por exemplo, os neurônios sofrem dano irreversível se houver a interrupção do suprimento sanguíneo por apenas 3 a 4 minutos. As células miocárdicas são um pouco mais resistentes que os neurônios,
porém elas morrem após 20 a 30 minutos de isquemia. Já os fibroblastos permanecem viáveis após muitas horas de isquemia. E o quarto fator é justamente o conteúdo de oxigênio no sangue. Se esse conteúdo for anormalmente baixo, independentemente da causa, a probabilidade de ocorrer infarto é aumentada. Então, como resumo da segunda parte, nós temos que os infartos são áreas de necrose isquêmica, causadas com mais frequência por oclusão arterial, tipicamente por trombose ou embolização, e a obstrução do fluxo de saída venoso é uma causa menos importante. Os infartos causados por oclusão venosa ou que ocorrem em tecidos esponjosos são tipicamente hemorrágicos ou vermelhos, e aqueles causados por oclusão arterial em tecidos compactos são tipicamente pálidos ou brancos. E para ser causado por oclusão vascular, o infarto tecidual terá de sofrer a influência dos suprimentos sanguíneos colaterais, da velocidade de desenvolvimento da obstrução, da susceptibilidade intrínseca do tecido à lesão isquêmica e da oxigenação sanguínea. Muito obrigado, e essas são as referências da nossa aula.